Olá, então. Olá para todos. Vamos falar um pouquinho mais coisa, né? Uma coisa depende da outra. Agora vamos usar a fatoração. Nós já falamos múltiplos, divisores, primos, fatoração em números primos e agora a gente vai fazer uso dessa fatoração de números primos, tá? Com números primos. Os assuntos de agora, então, MMC e MDC. Que monstros são esses? Não são monstros. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum é o nosso famoso MMC. Mínimo significa que é o menor, né? Múltiplo, a gente já conhece, nós já falamos sobre múltiplos. Então, mínimo múltiplo comum. Ele vai ser múltiplo comum a mais de um número. Olha aqui. Mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais não nulos, ou seja, diferentes de zero. Alguns exemplos, então. Os múltiplos, que nós já vimos. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e vai, né? 32 e nunca tem fim. Múltiplos é aquele que começa no zero e não termina, né? Tem infinito. Múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40, todos eles finalizam com reticência, porque não tem fim, né? O que tem isso aqui agora? O que eu preciso descobrir? Tendo aqui os múltiplos dos números que eu estou me referindo, para eu encontrar o menor múltiplo comum que não seja o zero, porque o zero não vale. Porque zero é múltiplo de qualquer número, né? Então não teria valor. O que eu vou fazer? Eu vou observar aqui qual é o menor múltiplo comum de 4, 6 e 8. E a gente tem aqui que o menor múltiplo comum de 4, 6 e 8 é o 24, ó. Com exceção do zero, que é múltiplo de todos e não vale, o número 24 é menor dos múltiplos comuns entre os três números dados. Assim, MMC de 4, 6 e 8 é igual a 24, tá? Essa é uma maneira da gente visualizar isso, tá, gente? Mas existem outras. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Outra, não é outras. Outra maneira, tá? Aqui, só estou ajustando ali. Então, uma outra forma da gente visualizar o MMC de vários números ao mesmo tempo é fazendo uso da fatoração, aquela que a gente acabou de ver, que a gente fazia de um número só, né? Agora a gente vai fazer de mais de um número ao mesmo tempo, tá? Aqui, então, os mesmos números, 4, 6 e 8. Vou fazer o esquema da fatoração. Vou colocar um traço aqui e vou começar a dividir. Qual é o menor número primo? A fatoração exige isso, né? O menor número primo que eu consiga dividir 4, 6 e 8. Ou melhor, 4, 6 ou 8. Porque eu posso dividir apenas um. Quer ver? Ó, aqui não vai acontecer isso, mas vai ter alguns casos. Não vai acontecer sim, vai acontecer, tá? Olha só, olha o que vai acontecer. Vou dividir tudo por 2, porque dá para dividir por 2. Ó, 2 é a quem eu vou dividir, meu divisor. 4 dividido por 2, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Eu tenho resultados 2, 3 e 4. Por que isso? Da onde isso? 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Eu já estava pulando o caminho ali, tá? Pronto, ok, fiz a primeira divisão. Mas na regra da fatoração, a gente tem que ir dividindo até chegar no quociente 1. Lembra? Quociente, resultado da divisão, né? Então, vamos seguir. Eu ainda posso usar
o divisor 2, o número primo 2, o menor número primo que existe. Eu ainda posso usar o número 2. Por quê? Porque 2 dá para dividir por 2 e 4 também dá para dividir por 2. O que vai acontecer? Eu vou usar o 2 de novo, porque é possível ainda dividir por 2, e vou dividir o que é possível. No caso, o 2 e o 4 eu divido. Mas o 3 eu não faço nada, porque ele não dá para dividir por 2, a não ser que eu tenha um resultado com um resto, e não é o objetivo aqui. Então, a gente vai de novo dividir por 2. Quem que a gente vai dividir por 2? O 2 que ficou aqui no 4. 4 dividido por 2 resulta em 2, eu tenho que dividir de novo. De novo, eu vou usar o número 2. E agora, eu só vou ficar com o 3 e os demais quocientes 1. Quem é o número primo que eu posso dividir o 3? É o próprio 3, né? Então, eu ainda posso dividir 3 por 3, que é o menor número primo possível aqui. 3 dividido por 3 deu 1. Agora sim, eu tenho todos os quocientes 1. E aí, finalizei. Fiz todas as divisões necessárias. Depois que eu faço isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso observar quem são os números primos e multiplicar eles, tá? Diferente da decomposição de números, aqui eu estou fazendo a fatoração e encontrando o MMC, tá? Então, o resultado disso vai ser diferente do que a decomposição de números, que eu comentei com vocês na aula de fatoração e decomposição, tá? Então, olhem aqui, ó. Eu dividi por 2, dividi por 2, dividi por 2 de novo e depois eu dividi por 3. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou esses dois aqui, fatores 2, eu posso transformar numa potenciação, né? Porque a base é 2 e ele está se repetindo 3 vezes, posso representar neste formato, 2 ao cubo, vezes 3. Então, vamos fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 resulta em 8, e 8 vezes 3 dá 24. É o resultado, então, do nosso MMC. Portanto, MMC de 4, 6 e 8 é 24. E observem que nós encontramos o mesmo valor da demonstração anterior. Exatamente o mesmo valor da demonstração anterior, tá? São dois caminhos. Se vocês preferem demonstrar os múltiplos de todos os números que se trata, um do lado do outro, e fazer a comparação, pode. Se preferem usar a fatoração, também pode. Mas não esqueçam que o MMC vai ser a multiplicação dos fatores primos, tá? Agora, falando em MDC. MDC é o máximo divisor comum, tá? Aqui, ó. Máximo divisor comum é o maior número que é divisor comum de 2 ou mais números naturais e diferente de zero. De novo, diferente de zero. Alguns exemplos aqui, então. De novo, quando é divisor, a gente representa com o D, né? Dentro do parênteses, o número que eu estou me referindo. No caso aqui, 108, 135 e 63. A gente representa os números divisores de cada número, né? Ele vai começar pelo 1 sempre e vai terminar pelo próprio número sempre também, tá? Aqui eu só fiz a demonstração dos divisores de 108, dos divisores de 135 e dos divisores de 63. Se quiserem usar este formato, vocês já aprenderam os critérios de divisibilidade que pode facilitar a vida, tá? A questão aqui é máximo divisor comum. Eu quero encontrar o maior, máximo, o maior divisor comum. O 1 é divisor comum, mas não é o maior. O 3 também é divisor comum, mas não é o maior. Qual é o maior comum
É o 9. O 9, então, entre todos os divisores de 108, 135 e 63, temos como maior divisor comum o número 9, tá? Então, o 9 é o maior divisor comum desses três valores dados aqui. Assim, nós temos que o MDC de 108, 135 e 63 é igual a 9. Fazendo o uso da fatoração, é um pouco diferente do MMC. Fazendo o uso da fatoração, a fatoração é igual, tá? A gente vai seguir, né, fazer as divisões possíveis, sempre buscando os números primos menores e depois ir aumentando conforme a necessidade. Então, 108, 135 e 63. Dá para dividir por 2? Dá. 108 vai ser possível. 135 e 63 não faz nada. Agora, 54 dá para dividir por 2? Dá ainda para dividir por 2. Fica 27, 135 e 63, tá? Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Dá para dividir 27 por 3? Com certeza a gente sabe de cara que 27 já dá para dividir por 3. Os outros talvez tenha que pensar um pouquinho, mas é possível. O 27 é certo. O 135 a gente pode olhar para os critérios de divisibilidade do 3. 5 mais 3 é 8, mais 1 é 9. Portanto, 9 é possível dividir por 3, então 135 divide por 3. Aí a gente faz o cálculo. Se não fosse os critérios de divisibilidade, a gente teria que ficar tentando, né? 63 também resulta em 9, a soma do 6 e do 3. Também dá para dividir. E aí, sabendo que é possível dividir por 3, a gente faz a divisão. 135 dividido por 3 deu 45, e 63 dividido por 3 deu 21. E o 27, que está lá na tabuada, a gente também já sabia que dava. Ainda podemos dividir por 3. De novo, eu vou dividir por 3. Todos esses valores dividem por 3. O 9, o 45 e o 21. 9 dividido por 3 dá 3. 45 dividido por 3 dá 15 e 21 dividido por 3 é 7. Eu ainda posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E 7 dividido por 3 não dá, fica 7. O 5 e o 7 eu tenho que dividir ainda. O menor número primo depois do 3 é o 5. E, por fim, o menor número primo é o 7 e a gente finaliza com os quocientes 1, tá? Agora que a gente tem que ter uma atenção especial. Depois de todo esse processo de divisão, para a gente encontrar o MDC, não é o MMC, aqui é o máximo divisor comum, a gente tem que observar uma questão importante. Quais são os fatores comuns? Comuns, que seria isso? Que divide ao mesmo tempo. Comum é quando ele divide ao mesmo tempo. Então, apenas esses dois, três aqui, que dividem os três termos, os três valores ao mesmo tempo, tá? Então, 27, 135 e 63 dividiu por 3, 9, 45 e 21 dividiu por 3. Nas outras etapas, ficou alguém sem dividir. Portanto, comum são apenas esses dois aqui, tá? Com isso, eu finalizo dizendo que o MDC, ou o máximo divisor comum, maior divisor comum, nada mais é que a multiplicação desses dois fatores, 3. Então, 3 vezes 3 é 9, e temos aqui que o MDC de 108, 135 e 63 é 9. São dois caminhos de novo, gente. Dá para escolher? Dá. Mas tem que saber o que está escolhendo para não errar também, tá?
É importante observar, porque esse MMC e MDC eles vão nos auxiliar em outras coisas mais adiante na matemática. Se a gente não pegar os detalhes e não seguir a regra, a gente não segue. E às vezes dizer eu não entendi não é bem eu não entendi, é botar em prática, é ir lá e fazer o exercício. Faz o exercício, tira a dúvida, encontra o erro, refaz, e é assim que vocês vão aprender. Tem que seguir a regra, senão não vai funcionar. E aqui uma observação: se nós olharmos a demonstração anterior, que talvez para alguns até seja mais fácil do outro modo, vocês vão ver que o resultado é o mesmo, que nós encontramos o mesmo valor para os MDCs, tá? Na sequência aqui, exercícios MMCs, né, e MDCs para serem feitos. Tem um probleminha matemático também na sequência e eu gostaria que vocês tentassem desenvolver a partir dos exemplos, tá? Qualquer dúvida me chamem, a gente vai conversar e na próxima semana a gente tem aula síncrona, dá para falar também. Um abraço a todos e até a próxima.